A palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera no dia a dia, o homem consegue a autorrealização. Compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa, é muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos após repetidas, fáceis processos que engendram. A tolerância, desse modo, para com as faltas alheias, não pode ser descartada no clima de convivência humana e social. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionando, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque erraste, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. O homem que ama, a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Boa noite, caríssimos irmãos. Vamos dar início a mais uma doutrinária na Casa da Fraternidade Noélia Rodrigues Duarte, nosso palestrante Paulo de Tarso. Ele vai nos falar sobre um tema do Evangelho intitulado Piedade Filial. Neste momento, vamos elevar os nossos sentimentos, nossos pensamentos para o alto, agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade e que Ele nos permita darmos início a este trabalho desta noite, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, perdoai as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todos os males, hoje e sempre. Que a tua paz, a tua luz permaneçam conosco, agora e sempre. Neste momento, convido o nosso palestrante, Paulo de Tarso, para assumir a sua posição. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez e passo o microfone para você. A partir de agora, esteja à vontade, a fala é toda sua. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Assim, balançando a cabeça, assim. A gente já está mais pilha baixa. Vocês estão bem, gente? Agora melhorou um pouquinho, né? Bom, nós vamos falar hoje sobre o tema da honra aos pais, a piedade filial, alguns dos temas que são constantes do Evangelho segundo o Espiritismo, mas não somente, de toda um estudo de psicologia que já existe a respeito desse assunto, que fala a respeito
dessa relação abençoada e ao mesmo tempo tão complexa, que é a relação entre pais e filhos. Hermínio de Miranda escreve um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. E nessa análise, leva-nos a pensar que, conforme eu digo muitas vezes, os nossos filhos são como um Kinder Ovo. Você sabe o que é Kinder Ovo, não é? Por fora é um chocolatezinho, mas por dentro é uma surpresinha. A gente nunca sabe quem são esses, os companheiros que chegam de volta. A gente nunca sabe quem são os espíritos que adentram no nosso lar. Nós só sabemos uma coisa, que se eles chegam até nós, através do veículo da existência, é porque de alguma forma nós os atraímos. Melhor dizendo, nós nos atraímos. Porque não apenas nós os chamamos, como eles também nos chamam. Através da sintonia do pensamento, através das necessidades evolutivas, através das nossas necessárias situações de reencontros, através do lar, da família, que é esse locus de recepção, de desenvolvimento e de vida que nós encontramos aqui nesse planeta. Então, sobre esses assuntos, quando nós falamos sobre honrar o pai e a mãe, muitas vezes ficamos com aquela ideia da hierarquia social. Se fala muito hoje sobre uma sociedade paternalista. Se fala sobre isso como se isso fosse um palavrão. Uma certa feita eu estava fazendo um treinamento sobre na área da transpessoalidade, não me lembro se era sobre eneagrama ou se era sobre constelação. Um desses treinamentos, são tantos aí que ao longo desse tempo, né? E eu não me recordo exatamente, eu sei que a pessoa que era o facilitador, no primeiro dia, ele levou a noite inteira falando sobre essa questão da sociedade patriarcal. E eu fiquei olhando assim, dizendo, vem cá, irmão, qual é a opção? A opção é uma chocadeira. A opção é você ter um filho, entregar para o Estado e, de forma bem comportamentalista, behaviorista, transforme o meu filho no que você quiser. Essa não é uma boa proposta para seres humanos. Seres humanos são outras coisas. Seres humanos são espíritos encarnados. Seres humanos são entidades que recebem um corpo para se desenvolver na direção da luz. Seres humanos são seres potencialmente capazes de superar a ignorância. São seres que têm potencialidades para transformar a vida do homem no planeta. Cada ser carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz e de transformar a realidade do mundo. E a única maneira de nós fazermos isso, a única forma de nós fazermos isso, é através do convívio social em família. Quando a gente fala sobre família, a gente tem que lembrar que na encarnação existe um fato curioso que muita gente às vezes não se toca. É o seguinte: nós sabemos que temos as necessidades evolutivas e que nós precisamos nos reencontrar muitas vezes. Sabemos que pela ignorância que nós carregamos, muitas vezes nós ferimos pessoas na estrada. Nós fazemos com que os nossos irmãos de caminhada sejam prejudicados pelos nossos atos, pela nossa incúria, pela nossa maneira de ser, de agir, de fazer as coisas. E isso vai ficando pelo caminho naquilo que é chamado de heranças palingenésicas. São as nossas heranças de reencarnações. Então, essas heranças, elas não se resolvem muitas vezes numa única existência. É necessário que nós voltemos e muitas vezes outras, para nos reencontrar com aqueles que ficaram tombados na estrada ou que foram aqueles que fizeram com que nós tombássemos na estrada. Porque a ignorância não é só nossa. A ignorância é de um coletivo que prejudica e é prejudicado o tempo inteiro pela ignorância. Não é pelo mal. O mal é uma entidade passageira. Justamente vai vicejar o mal enquanto viceja a ignorância.
Quando a ignorância desaparece, o mal desaparece. Então, essa sociedade de pessoas ignorantes, e aqui o sentido da ignorância é não saber, questão 115 do Livro dos Espíritos, nós somos simples e ignorantes porque não sabemos, e não sabemos justamente o que somos. Então, nessas heranças palingenésicas, é natural que nós tenhamos essas, eu vou chamar de dívidas, mas não entendam como algo que eu devo. Entenda como pendências, como desacertos, como desequilíbrios naturais do caminho da ignorância. Então, é necessário, conforme está exarado lá no Código Penal da Vida Futura, mais ou menos por volta do artigo 16, de que 3 movimentos são importantes para essas reconciliações. O primeiro, o arrependimento. O segundo, a expiação. E o terceiro é a reparação. Nos 3 movimentos da alma, isso necessariamente implica, para que eu possa estar em contato com o outro para a reparação, ele precisa estar comigo. E olha só o que acontece no plano espiritual. A pergunta é: se nós vivemos no plano espiritual, às vezes, muito mais do que aqui na Terra, porque a intermissão, ela pode durar alguns dias ou alguns séculos. Então, nós podemos esperar, por exemplo, 5 anos para reencarnar, ou 500 anos, 600 anos. E a pergunta é: por quê? Nesses 600 anos, 800, 1000, 2000 anos, quantos sejam, por que nós não aproveitamos esse tempo para nos aproximar daqueles que foram os que caíram ou que nos fizeram cair? E a resposta vocês já sabem. Nós não fazemos isso porque é impossível 2 espíritos em estados diferenciados de vibração se encontrarem no plano espiritual, exceto pela intercessão das entidades venerandas, quando assim é determinado. Então, ordinariamente, quando nós estamos no mundo espiritual, nós estaremos, melhor dizendo, com aqueles que são os que são próximos, em sintonia de desejos, de vontades. Então, quando a gente forma aqui na Terra uma família e que desencarnam todos, não necessariamente nós vamos habitar uma casa igual, comum, compartilhada no mundo espiritual. Não é assim. Cada um vai para o lugar onde sua consciência, seu estado vibratório determina. Então, se os 2, os 3 ou os 10 estiverem na mesma vibração, show, estarão de novo juntos. Mas se não for assim, eles estarão diferenciados no lugar que se encontrarão no plano espiritual. Então, o que isso muda aqui na Terra? É que o corpo é um redutor das diferenças espirituais. O corpo faz com que um espírito de luz, um espírito quase puro, de categoria de segunda ordem, de segunda classe, quase virando espírito puro, que ele possa estar como espírito de terceira ordem, de 8ª, de 9ª, de 10ª classe. É possível apenas porque o corpo físico permite que espíritos de graus diferentes coabitem fisicamente durante um tempo, um mesmo espaço, e com isso oportunize os encontros. Então, a valorização das vidas na Terra, algo extremamente valioso. A verdadeira bondade de Deus se expressando pelo simples fato de nós estarmos vivos. Porque se estamos vivos, quer dizer que eu tenho um corpo, eu sou um personagem que vou me relacionar com aqueles entes queridos que a bondade de Deus, inclusive, aproxima de mim, faz com que nós tenhamos, por essa atração, a necessidade de nascer no mesmo lugar. Sejamos, inclusive, atraídos pelos laços, os laços fisiológicos do sangue. Tenhamos mais ainda, tenhamos a possibilidade dos primeiros encontros com essa entidade magnífica, que no próximo domingo será homenageada, a usina da vida de Deus na Terra, que são as mães. As mães são as usinas das vidas, dada a Deus para essas criaturas o direito
de serem os portais da existência. Então, se um espírito nasce numa casa qualquer, de um jeito qualquer, de uma forma qualquer, ele deve agradecer a Deus a oportunidade que está recebendo de poder estar com aqueles espíritos amigos ou inimigos com os quais ele precisa se refazer, com os quais ele precisa se reaproximar. Olha que beleza é essa oportunidade. E por isso temos que honrar os nossos pais. Porque foram os nossos pais que nos deram sim, que disseram sim. O companheiro está no plano espiritual lá já faz algum tempo. Vamos imaginar que um espírito está no plano espiritual há 300 anos. E está numa situação complicada. Porque lá no plano espiritual ele vive aquela mesmice, aquele marasmo de estar ali cercado naquele modelo mental, cheio de pendências de consciência culpada, e ele necessita voltar à Terra para exercer o seu mandato da reparação, e ele precisa de uma oportunidade, ele precisa que uma porta se abra para que ele possa chegar à Terra, e alguém, um dia, diz assim, sim, venha, eu te recebo, eu serei o veículo através do qual o seu corpo será elaborado. Nós, na parceria do homem e da mulher, estamos aqui envolvidos num projeto para fazer com que vocês tenham a possibilidade, para você ter a possibilidade de reencarnar, para que você possa, em reencarnando, fazer o que você não fez nas encarnações precedentes, construir um espaço novo para quando retornar no mundo espiritual, você retornar de uma forma diferente. A importância da vida. Então, se nós algum dia na existência tivemos a oportunidade desses encontros, se nós algum dia tivemos a oportunidade pela nossa lucidez de desenvolver refazimentos relacionais, nós devemos pensar em primeiro lugar em Deus, que nos oportunizou a chance, nos deu a chance de estarmos juntos daqueles com os quais nós precisávamos estar. E, em segundo lugar, aos nossos pais, que foram estes, por intermédio destes, que nós chegamos aqui. Mas aí muitas pessoas dizem assim, mas Paulo, meu pai é uma pessoa muito ruim. Meu pai era uma pessoa cruel, dura. Meu pai bebia, era o homem da noite, maltratava minha mãe. Mas mesmo assim, Paulo, eu preciso agradecer a este homem? Claro que sim. Observe que coisa interessante é esse ciclo da vida. Eu conheço um rapaz muito bem sucedido na vida, e eu não cito o nome até porque eu não pedi a ele autorização para falar do seu caso, mas citarei assim, en passant, para que vocês tenham ideia do que ocorreu. Ele me falava em lágrimas que o seu pai era uma figura odiada por ele. Por quê? Por esses motivos que eu falei para vocês. Ele tinha hábitos horrorosos, inclusive o hábito da bebida. Ele era um profissional bem-sucedido e certa feita ele foi chamado à noite para ir a uma delegacia porque o seu pai foi recolhido na sarjeta. E ele então chega lá. Quando ele entra na sala do delegado, o delegado era um ex-colega, uma pessoa que ele conhecia. E ele, além de tudo, foi muito bem recebido, mas ficou com muita vergonha daquele que era sistematicamente a causa de muitos problemas na sua família. O tempo passou e um certo dia ele estava numa igreja e ele me falava em lágrimas que ele estava numa igreja e sentiu uma vontade imensa de se aproximar daquele que foi o seu pai. Ele então decide que vai se aproximar daquele homem. O primeiro passo, dificílimo, você romper essa barreira interna, essa coisa horrorosa que é o ódio, o ressentimento, que apaga a energia da vida, que tira a possibilidade dos encontros. Então ele teve que superar isso num determinado momento. Claro que de forma lenta. Ele passava a mão na cabeça do pai. No segundo dia ele soltava uma palavra mais amigável.
e foi se aproximando lentamente desse homem, e o homem recebendo esses carinhos da improbabilidade de uma relação com seu filho, ele também relaxava um pouco mais e devolvia em sorrisos, em palavras gentis. O fato é que essa relação começou a prosperar. Certa feita ele passava na casa do pai e dizia: pai, vamos ali passear na praia. E levava o pai para passear. Paravam ali num quiosque, comiam uma acarajé, tomavam um refrigerante, voltavam para casa. Às vezes o pai ia na casa dele, ficava ali com os filhos e conviviam naquela ambiência. O fato é que ele começou a ter uma relação amorosa com esse homem. Mas ainda havia um problema. Na sua cabeça, o pai era o bêbado, o que causava a confusão, o do problema. E toda vez que ele olhava para aquele homem, era impossível separar as duas figuras. A figura daquele que era o seu pai, que ele já começava a sentir um certo amor, e aquele homem que cometera tantos delitos e que fora motivo de tantas tristezas. Então, em um determinado momento da sua existência, ele teve um outro insight. Meu pai foi o melhor pai que eu já podia ter recebido nessa vida. Agora é diferente, porque agora não é mais um esforço, não é mais um algo de sentimento, agora é a ressignificação da presença. Essa exige um malabarismo um pouco mais sofisticado. Porque aquele homem de tantos problemas era agora a melhor opção que ele pudera ter tido. Simplesmente porque ele dizia para mim: Paulo, meu pai foi o melhor pai que eu podia ter sido, porque ele entregou, ele sacrificou a sua vida para que eu não fosse igual a ele. Olha que coisa! Se não fosse esse pai bêbado problemático, será que ele não seria o bêbado problemático? Quantas encarnações passadas, este que hoje é o recondicionado, por um pai aparentemente equivocado, não foi ele mesmo o motivo da tristeza de muitos filhos? Quem sabe se este pai, que chegou dessa forma tão radical na sua vida, não fora ele o professor indicado para o mal que aquele espírito carregava na sua história. De certa forma, pensando historicamente, palingenesicamente, ele está absolutamente coberto de razão. Quando nós escolhemos o pai e a mãe para serem estes os nossos companheiros de viagem, nós já sabemos, como espíritos, a fria que nós vamos nos meter. Nós já sabemos quando encarnamos na África subsaariana, quando nós encarnamos aqui nas zonas periféricas das cidades violentas, nós sabemos como espíritos, nem todas as encarnações são compulsórias. As encarnações compulsórias são encarnações raríssimas. Quando o espírito é tão assim ainda ignorante, cego, que as entidades botam esses espíritos para viver experiências cruéis, mas normalmente as expiações muito cruéis, elas são dotadas de tal forma que o próprio corpo da pessoa se transforma na sua prisão. São as pessoas que não têm movimentos, que não conseguem enxergar, que ficam presas a um leito. São normalmente essas experiências que são encarnações, tipicamente encarnações de compulsão, encarnações obrigatórias. Mas nesse caso especificamente, no caso especificamente do que nós estamos dizendo, são professores difíceis. São professores que reprovam alunos. São professores que aplicam provas difíceis e que exigem estudo e dedicação dos seus alunos, dos seus pupilos, para que eles possam progredir naquilo que eles vieram aprender. Então, muitas vezes, nós precisamos reconhecer nas experiências com os nossos familiares que aqueles que ali se encontram são os verdadeiros professores da nossa alma. Vocês imaginem se nós encontrássemos apenas o algodão doce. Eu sou um espírito extremamente complicado. Eu sou um espírito renitente. Eu sou um espírito que eu não consigo ouvir verdades superiores.
a minha alma está presa na densidade física da matéria. Eu venho aqui e encontro um algodão doce e encontro a maçã do amor dentro da minha casa. E é só delícia. E o espírito fica livre para continuar sendo exatamente aquilo que ele sempre foi. Não vai funcionar. É preciso, para cada necessidade específica de aprendizado, uma experiência específica para aquele tipo de aprendizado, para aquele tipo de aluno. Então, os pais, mesmo que eu não conviva com eles, os pais tóxicos, agressivos, etc., eles precisam ser evitados do ponto de vista de um contato físico, mas isso não exime absolutamente o fato de que eles, isso não tira deles o direito de serem reconhecidos como a fonte das nossas existências. Se um dia nessa vida eu fui feliz, se um dia nessa vida eu carreguei uma criança no colo e desenvolvi amor, se eu fui capaz de amar uma pessoa, se eu fui capaz de construir um projeto pessoal, se eu me senti feliz de alguma maneira, isso só foi possível porque lá atrás, no começo de tudo, alguém me deu essa oportunidade, me deu a vida. Se isso não foi importante o suficiente para que eu possa agradecer e voltar, e se encontrar esta pessoa no delito, dedicar a minha existência a ajudá-lo em retribuição ao dom maravilhoso da vida que eu recebi. Isso são pais. O egoísmo, ele faz uma coisa horrorosa. Ele faz com que os pais se transformem em seres que têm obrigação de fazer as coisas por nós, os filhos, que são aqueles escravos da existência. Eu me lembro que quando eu era menino, não que eu não seja, né? Mas quando eu era mais menino, eu dizia assim para minha mãe, eu não pedi para nascer. Aí minha mãe ficava chateada. Mas se hoje um filho meu dissesse eu não pedi para nascer, eu ia dizer a ele, você realmente não pediu, você implorou para que você estivesse aqui nesta casa, para que você estivesse aqui neste corpo, para que você estivesse aqui neste tempo da história. E a partir dessa sua oportunidade, faça dela o melhor que você puder. Porque pode ser que você não tenha outra igual a essa. Pode ser que, olha gente, matematicamente falando, esse pode ser que eu interrompi aqui, é porque às vezes nós esperamos 2000 anos para estarmos juntos de novo, numa configuração familiar. Se nós temos 6 pessoas encarnadas numa casa, pai, mãe e 4 filhos, quantos anos vocês acham que esses espíritos aguardaram? Entre reencarnações, um reencarna, o outro desencarna, um está encarnado, outro está desencarnado, um está na intermissão, o outro está estudando, o outro está aprendendo, o outro está numa experiência tal, se preparando para este encontro. Às vezes 2000, 3000 anos nós esperamos para ter a oportunidade deste encontro coletivo. E o que é que a gente faz? A gente abandona, primeira briga que tem, sai de casa, briga, inimigo, como assim? A humanidade equivocada não sabe que é espírito, porque é simples, é ignorante, porque se nós tivéssemos a ciência de que somos espíritos, isto não aconteceria. Nós iríamos ver as nossas famílias como locos de amor. Nós iríamos ver as nossas famílias como oportunidade redentora dos nossos soerguimentos. Nós iríamos ver as nossas oportunidades de relação como verdadeiros laboratórios de almas. Os nossos companheiros difíceis são os nossos melhores amigos. Olha, gente, como é que funciona a nossa relação com o amigo? É assim. O amigo faz uma bobagem imensa. Vocês já tiveram a oportunidade de estar dos dois lados e eu tenho certeza que vocês vão se identificar com esse papel. O amigo faz uma bobagem imensa. Aí você chega lá, ou chega o amigo de junto dele e diz assim, é assim mesmo, fique tranquilo, todo mundo erra. Não, irmão, nem se preocupe, amanhã ninguém lembra mais disso. E a pessoa vai acalmando, isso é o ânima, que vai abraçando a pessoa, tentando acalmar o coração daquele que está tão aflito. O que é que o inimigo faz? Está vendo que isso é ruim? Você está vendo que suas bobagens fazem isso? Você está vendo que você ainda não é o que você pensa que é?
O inimigo faz isso. Ele está o tempo inteiro tentando mostrar para a gente algo que a gente não está conseguindo ver. Às vezes não, eles abusam, eu sei. Mas você tem que ter o discernimento para separar o joio do trigo. Ouvir essas relações. Quando nós pegamos Allan Kardec, olha como Allan Kardec era sábio. Quando ele ordena as leis morais, a primeira lei é a de adoração, porque sem Deus não acontece nada. Depois vem a lei de trabalho. Observe que a lei de trabalho é a segunda lei. Porque você podia dizer, mas se é só o trabalho, deixa para depois. Não. Será que o trabalho é mais importante do que a lei de reprodução, por exemplo? Será que é mais importante do que a lei de progresso? Tem uma ordem. É porque depois que as coisas existem, tudo trabalha. Jesus dizia, meu pai trabalha e até hoje eu também. Olha o trabalho. O trabalho não é só você sair de manhã, bater um ponto. O trabalho é a célula que trabalha para produzir a vida. O trabalho é o átomo que vibra, o elétron que vibra em torno do átomo para criar a matéria. O trabalho está em todos os lugares do universo, existe trabalho o tempo inteiro, estamos nos movimentando porque existe trabalho, o trabalho é movimento. Então a lei de trabalho está aí em segundo lugar. Mas chama a atenção é que a lei de progresso ela só acontece depois da lei de sociedade. Por quê? Porque sem a sociedade, sem os encontros, nós não evoluímos. Porque o outro precisa estar diante de mim. Quando Freud estuda os fenômenos das projeções, Ana Freud escreve um livro sobre os mecanismos de defesa do ego. Quando ela fala sobre isso, ela está dizendo que essas transferências que nós fazemos o tempo inteiro, esse me ver no outro, me negar no outro, é uma fonte de reconhecimento do inconsciente. E o inconsciente não pode ser prescrutado pelo homem, não pode ser visto normalmente em estado de vigília, você não entra no seu inconsciente. O inconsciente humano é como se fosse o quarto de Amanda. Amanda é minha filha. Porque você entra no quarto de Amanda e não acha nada. É uma bagunça generalizada. Então, é isso o quarto dela. O meu inconsciente, eu digo, Amanda, o seu quarto é inconsciente. Porque a gente não consegue entender. Tudo seu é simbólico aqui, né? Tudo que está ali não é aquilo que está ali, é o que parece estar ali. Então, observe que o inconsciente é assim. No consciente você chega, está tudo lá, as caixinhas, heranças de papai, coisas para fazer hoje, coisas para fazer amanhã, o meu trabalho, as minhas obrigações, tudo caixinha, bonitinha, com nome. Você vai lá, quando quer, você abre a gaveta, pega o que você quer e tal. Mas no inconsciente não tem gaveta, o inconsciente não tem indexação nenhuma, tudo é simbólico, tudo é mítico, tudo é cheio de representação subjetiva. O passado, o presente e o futuro acontecem ao mesmo tempo, o inverso e o verso estão acontecendo simultaneamente. Então você, com a consciência racional, não entra no inconsciente. A única maneira de você conhecer o seu inconsciente é quando ele sai, é quando ele aparece. Aí você olha para ele e diz, opa, é você que está guardado dentro dessa cachola? O que eu faço com você que agora você emergiu? Então, eu preciso de você para que eu possa aprender a fazer esse mergulho interior. Porque na nossa relação é que isso vai aparecer. Na forma das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades, dos melindres, nas dores das relações. É aí que aparece verdadeiramente o eu guardadinho na caixa. Aquele personagem envelopado, invernizado, ele só serve para o convívio social. Ele é uma espécie de papel de parede. Tudo ali, ó, tudo funciona, mas vai olhar o que está por trás, como se diz na cozinha do ser, uma bagunça generalizada, tudo escondido. Mas para que nós possamos evoluir, não existe como fazer isto sem mergulhar na sombra. Joana de Ângeles faz uma série de livros só para nos explicar isso, para falar como nós podemos entender as dinâmicas do eu, como nós podemos entender as dinâmicas das relações e de que forma as relações podem nos ensinar a sermos mais maduros, mais conscientes, mais plenos, felizes e realizados na nossa vida. Uma coisa eu aprendi com o nosso querido professor André Luiz Peixinho.
Quando eu ouvi pela primeira vez ele falar sobre respeito aos níveis evolutivos, eu achava aquilo uma coisa tão teórica. Eu dizia, meu Deus, que teoria linda. A ideia é a seguinte: nós não somos espíritos em evolução? Nós não estamos aqui em graus diferentes de evolução? Nós nos encontramos aqui com espíritos tão diversos uns dos outros? Nós não somos assim? Muito bem, então é natural que nós tenhamos níveis evolutivos diferenciados convivendo diuturnamente. Mas o que significa isso? Significa que alguém que está no estado mais pleno de ignorância, ele não será capaz de nos dar algo mais do que a sua capacidade atual de nos fornecer. Eu vou usar uma comparação aqui para ficar mais claro. Eu chamo isso de Olimpíada de Anão. A Olimpíada de Anão é o seguinte: imagine um ginásio sofisticado na Alemanha, aonde você tem lá uma Olimpíada de pessoas, de atletas de elite. Essas Olimpíadas, elas são impressionantes porque os atletas de hoje, eles saltam em altura de uma forma absurda, assim, uma coisa incrível. Então vai chegar o dia que esses homens vão saltar 4 metros sem aquelas varas. Hoje eles não usam aquelas varas, mas vai chegar uma hora, do jeito que eles estão evoluindo, que eles vão fazer isso. Uma pessoa vai atravessar uma piscina em 2 segundos, do jeito que eles estão progredindo. Então houve uma Olimpíada desses atletas de elite. Na semana seguinte, haveria uma outra Olimpíada de anões. Só que nessa Olimpíada de anão, o pessoal da administração do ginásio, do estádio, esqueceu de regular os aparelhos. E aí deixou os aparelhos para os outros atletas de elite. Chega o pobre do anão, vai pular, e tem lá 2,50 metros em altura. Como é que aquela pessoa vai pular 2,50 metros? Não pula. E aí o que ele vai receber do público? Vaias. Ele é um perdedor. Ele é uma pessoa que não consegue atingir as marcas estabelecidas, não consegue nem dar um pulo. Imagina, o outro semana passada deu um pulo imenso e esse não consegue. Não estão vendo que ele não consegue porque não pode. É humanamente impossível para esta pessoa fazer isto. Isso é uma delegação perversa. O que a sociedade faz? A sociedade nos padroniza. Existe uma linha tênue, invisível. Abaixo dela você é errado, você é o pecaminoso, você é o que não presta, você é a escória, você é o lixo. Acima, você é o virtuoso, você é o bacana, você é o vencedor, você é o lindo, você é o adorado nas redes sociais. Essa linha virtual é uma perversidade imensa, porque nem todos os seres encarnados conseguem corresponder a esta linha. Mas não quer dizer que aqueles que estão abaixo desta linha não sejam capazes de ir além dos seus próprios limites. Olha que coisa diferente. Os verdadeiros espíritas não serão reconhecidos pelas suas vitórias, mas pelos esforços que vão empreender para domar as suas más inclinações. Então não é a aparência, é o esforço, é a dedicação. Então imagine o seguinte, eu vou quantificar. Imagine que uma pessoa consegue produzir em efeitos existenciais o número 3. É o seu limite nessa encarnação. Ela não consegue, porque é ignorante, tem limitações fisiológicas, às vezes limitações físicas, tem limitações diversas que impedem essa pessoa de ultrapassar essa linha. E aí nós dizemos assim, só serve 5. Aí a pessoa vem e consegue fazer 3,5. Não. Você não serve, porque serve 5. 3,5 não serve. Só que 3,5 é 0,5 acima do limite. Quer dizer que com todas as limitações, essa pessoa usou de toda a sua força para passar dos seus próprios limites. Isso não vale nada? Vale. Porque às vezes uma pessoa, ela pode ser reconhecida no seu estágio atual e no seu esforço de superação. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil conviver com as pessoas, porque nós temos uma língua forte para criticar. A gente critica baseado em quê, cara pálida? Joana nos deixa desconfortáveis com isso quando diz que quando Pedro fala de Paulo, ela sabe mais de Pedro do que de Paulo.
incomodou, doeu, leve para casa que é seu. Porque se no outro, o comportamento do outro me causa alguma estranheza, é porque em mim isso fere em algo. Então, muitas vezes os críticos são verdadeiras ruínas humanas se protegendo na crítica como se eles não estivessem sendo afetados pelos problemas que eles estão criticando. Então, a relação humana, quando a gente compreende os níveis evolutivos, ela melhora. Então, dentro de uma casa, são todos iguais? Não. São todos espíritos da mesma ordem? Não. Então, nós temos que compreender o quanto alguém pode fazer e o quanto esse alguém está se esforçando para superar o seu limite. E vamos estimular essas pessoas para que elas possam fazer mais. O nome disso é indulgência, o nome disso é caridade, o nome disso é perdão das ofensas, o nome disso é benevolência, o nome disso é amor, verdadeiramente amor. Não esperar que o outro seja o que eu gostaria que ele fosse, mas reconhecer o outro pela capacidade do outro ser apenas mais do que ele pode ser. Mesmo que seja menos do que o outro, o vizinho, aquele lá do outro lado da rua. Aonde a gente vai encontrar isso no Evangelho de maneira muito clara é na viúva do gasofilácio. A viúva está diante da oferta, do altar das ofertas, e vai lá e coloca uma simples moeda. E alguém diz assim, mas que moeda xing-ling? Como é que dá um negócio desse? Olha o pouco que essa mulher deu. E alguém, o mestre, está do lado e diz assim para ele, na verdade, essa mulher doou muito mais do que os demais, porque os outros deram o que lhe sobrava, e esta deu tudo. E dar tudo é muito mais do que aquele que dá 1%. É dar tudo, é isso. Então, quando eu ouvia isso pela primeira vez, eu não achava isso legal. Mas, depois, com o passar do tempo, eu fui me acostumando com essa ideia e hoje eu me esforço todos os dias, gente, para tentar entender os níveis evolutivos, inclusive o meu. Para que eu não fique me cobrando por coisas que eu ainda não consigo fazer, mas que eu desejo fazer. E que eu vou me esforçar para fazer, que eu vou fazer de tudo para fazer, afinal de contas eu quero, eu acho importante, eu acho bom, mas enquanto eu não consigo, eu sou apenas um anão tentando pular na sua altura. Então, o convívio com os pais exige essa ressignificação. Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Perguntava Jesus. Aqueles que fazem a vontade de Deus. O meu pai e minha mãe estão fazendo a vontade de Deus quando nos permitiram estar aqui. O meu pai e a minha mãe, muitas vezes, na sua ignorância, não conseguem nos abraçar, mas eles também não foram abraçados. Eles não receberam este amor. E muitas vezes, um passar da mão na nossa cabeça é muito mais do que eles poderiam dar, dada a secura emocional que lhes carrega o coração. E isso é muito dentro da existência humana, na economia das relações. O que a gente quer muitas vezes é que uma pessoa responda aos nossos anseios, e a mocinha diz assim para o rapaz, me faça feliz, e o rapaz diz assim para a moça, não se preocupe, os seus problemas acabaram. Agora chegou o namorado Tabajara que vai resolver tudo da sua existência. Impossível. Ninguém faz isso. Ninguém tem esse poder. Somente a pessoa tem esse poder. O que nós temos que fazer na nossa convivência é aprender a lidar uns com os outros, principalmente com os nossos pais. E aí o Evangelho nos ensina que honrar aos pais é simplesmente devotar a eles esta nossa devoção. Daí vem a palavra da piedade. A palavra piedade vem desta palavra, desta etimologia de pius. Pius quer dizer dedicado, quer dizer aquela pessoa que é devotada, a pessoa que se dedica a. Então, a piedade é isso, é esse lugar que você vai e se devota a alguém. A palavra pius também vem da palavra piar, de onde surge expiar, que vem de puros, que é pureza. Expiar não é sofrer, expiar é botar para fora a pureza, ex puros, botar para fora a pureza. Então é um estímulo
para que o espírito acorde do seu sono profundo e se revele na sua potencialidade. Então, nós estamos aqui para aprender. Nós não estamos aqui para tomar suco de caju, comer coxinha de galinha com catupiry. Nós estamos aqui para aprender. No intervalo, na hora do recreio, você faz o que você quiser. Mas enquanto for a hora da aula, se dedique, estude, aprenda e viva de uma forma tal que quando chegar o final dos nossos dias, quando chegar a derradeira hora do ser sobre a terra, nós possamos seguir em paz. Que sejam mais 2000 anos, mais 2000 anos, não mais com a sensação da culpa e do vazio, porque eu tive a oportunidade e não me aproveitei. Eu tive o momento junto, 60 anos com aquelas pessoas, e eu não tive capacidade de desenvolver uma relação amorosa. Eu não tive capacidade de vê-los na sua inteireza. Eu não tive capacidade de dizer a eles obrigado, meu pai, obrigado a minha mãe por ter me dado o dom da vida. Eu não tive a oportunidade de abraçá-los ou até mesmo de dar a ele um beijo que talvez fosse para aquele homem que nunca recebeu um beijo, um abraço, o maior presente que um ser humano pudesse receber na sua existência. Vamos pensar nos nossos queridos amigos e aqueles que se foram em nossas orações, mesmo de maneira tardia. Podemos dizer assim, companheiro ou companheira, amigo querido, pai, mãe que já viajou. Eu tenho certeza que a minha ignorância aqui na terra impediu que eu te enxergasse como eras e agradecer pelo que fizeste por mim. Mas nesse instante, quero dizer que sei exatamente o seu papel na minha vida e aonde você estiver, leve a minha eterna gratidão, receba os beijos dos meus abraços e seja feliz, porque aqui na terra você cumpriu exatamente o papel que Deus lhe confiou. Porque o seu filho agora sabe exatamente o que precisa fazer para nunca mais cometer os erros que cometeu em vidas sucessivas, graças a vocês. Então nós temos que agradecer mesmo a essas figuras. Não fazemos favor a ninguém em honrar pai e mãe. Botar um pai e uma mãe num quartinho imundo no fundo da casa para não incomodar a dinâmica da família é nos projetar no futuro, porque os nossos filhos estão de olho. Imagina uma criança que vê um pai fazendo isso com seu pai, com sua mãe, e vai dizer, é assim que a gente trata os pais quando estão velhos. Eu sei que dá trabalho, eu sei que às vezes é difícil, mas é o mínimo que nós podemos fazer por essas criaturas que nos deram tudo, nos deram a vida. Eu sou filho de uma mãe que ficava por fim na mesa. Nós nunca tivemos o problema da fome, nunca tivemos o problema da escassez, mas o pouco que havia naquele dia no almoço, a minha mãe esperava o último filho sentar na mesa e fazia algo que me chamava a atenção. Se alguém mexesse na comida, ela arrumava de novo o prato para o próximo não achar que estava comendo restos. Ela sempre tinha uma preocupação. Quando ela arrumava uma cama e botava a coxa de maneira tal que quando nós deitássemos a cama estivesse quente. Minha mãe não trabalhava, ela se dedicava exclusivamente ao lar. Isso para ela foi uma dor imensa, porque ela talvez, como ser humano, como mulher, como ser, ela quisesse ter uma profissão, sair de manhã, trabalhar, receber o dinheiro dela, mas ela não fez isso. E eu sabia que isso para ela era muito difícil, mas o que ela fez foi muito mais do que ela recebeu. O pai dela abandonou a família quando ela era muito pequena, largou a mãe com 6 filhos, sem nenhuma possibilidade de nada. Eles foram saindo de uma casa para outra, de outra, e eles viveram isso até que a minha avó, que era uma mulher muito bonita, encontrou um soldado que não somente a acolheu, como colocou 6 filhos dentro da sua casa, e ainda fez mais 5. Ele não era um soldado, ele era um general. Ele era um homem decente que hoje talvez a gente tenha dificuldade de encontrar. E assim, podemos imaginar que é uma mãe de pai abandonado, é uma mãe de uma família desfeita da pior forma possível. Mas o que a mãe fez durante a vida inteira foi dizer aos seus filhos, a minha dor é minha dor, mas para você apenas o meu amor. Então a gente tem que agradecer, e eu só tenho que agradecer aos pais que tive, ao meu pai, foi meu professor e amigo, a minha mãe, e mesmo que eles tenham cometido erros na sua existência, eu agradeço a vida, porque eu só estou aqui por causa deles. Que estejamos em paz
Em nome de Deus, que assim seja. Vamos nos preparar para receber a boa energia proveniente dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta e respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue respirando assim. Disse Jesus: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Assim, mesmo vivenciando dificuldades e problemas, Ele sempre está conosco. Disse também Ele: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes na presença de Jesus e seus representantes, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe ela penetrar em seu ser. Enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias que irão lhe fortalecer para enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo seu tronco, até lhe envolver todo o corpo. Permaneça usufruindo desta boa energia e ore em silêncio. Agradeça a Deus. Lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com Deus. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja a todos. Fiquemos em paz.